Pastor, Jeremias 27:6, 43:10. Ele chama Nabucodonosor de meu servo. E depois em 50, Jeremias 50:19, ele diz que vai acabar com Nabucodonosor. Eu não entendi. Por que ele chama... Jeremias, depois o quê? Em 50:19, que ele vai acabar com... Ele vai o quê? Babilônia, vai acabar com Babilônia. Ah, vai acabar com Babilônia, sim. Eu não entendo por que ele chama Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor era mau, perverso. E depois em 50:19 ele diz que vai acabar com Babilônia. Ok. Ciro, meu servo. Nabucodonosor, meu servo. Mas como Nabucodonosor, o rei de Babilônia, uma nação ímpia, uma nação que depois vai ser considerada, né, tal como Sodoma e Gomorra, fazer uma correlação metafórica aí dos anjos caídos, né? Como é que Deus chama Nabucodonosor de meu servo? Isso se faz fácil compreender quando nós nos voltamos para Deus e pensamos quem Deus é. Então, quem Deus é? Deus é criador de todas as coisas. Quando eu disser alguma coisa a respeito de Deus que você concordar, você diga amém. Deus é criador de todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas que Ele criou. O mundo que Deus criou, colocou sob a autoridade do homem. O homem passou essa autoridade para o diabo, por isso a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, quando o homem ouviu a proposta sedutora de Satanás e pecou contra Deus lá no Éden. E Deus tem, apesar disto, domínio e controle, porque Ele é onipotente, para fazer todas as coisas convergirem para o propósito dEle. Por isso a palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo o seu propósito. Deus tem propósito, diz a palavra de Deus, em todas as coisas. Então, quando a palavra de Deus diz aqui que chama Nabucodonosor de servo de Deus, é porque servo faz a vontade de quem? Do Senhor. Do Senhor. Eu quero te perguntar, um escravo faz a vontade do Senhor porque quer ou porque é mandado? É porque ele é mandado, ele está debaixo de uma autoridade. E você disse amém quando eu falei que Deus é soberano, Senhor sobre toda a criação. E dentro desse contexto, até Satanás é servo do Senhor, mesmo não querendo. Porque todas as coisas e toda a criação está debaixo da autoridade de Deus. Satanás não pode fazer nada sem pedir permissão para Deus. O que a gente lê quando vai lá para o livro de Jó, capítulo 1? No dia que os filhos do Senhor vieram apresentar-se ao Senhor, veio entre eles o diabo, e disse o Senhor: da onde vens? E disse o diabo: de vigiar e rodar a terra. Disse Deus: tem visto meu servo Jó? Homem justo, bom, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E o diabo diz: mas ele é assim porque eu só vivo protegendo ele. Deixa eu tocar. Ele pede e Deus permite. Por quê? Porque Deus tem propósito. Nabucodonosor vai cumprir um propósito de Deus. Deus profetizou durante séculos, através de profetas como Jeremias, dizendo: olha, povo, rei,
vocês estão desonrando-me, vocês estão indo para outros deuses, vocês estão se corrompendo com outras coisas, vocês estão aceitando ídolos e trazendo ídolos para dentro de casa, para a vida de vocês, vai virar uma disciplina de Deus. O povo não deu atenção, os reis não deram atenção. Houve reis que chegaram ao cúmulo de adorar entidades malignas que certos povos tinham como seu Deus, que para adorar a esse Deus tinha que pegar seu próprio filho e assassiná-lo num sacrifício humano. E Manassés, rei de Israel, sacrificou o filho dele. E em todo o tempo Deus dizendo: vou fazer com que vocês sofram uma disciplina que o mundo inteiro vai ficar horrorizado. Deus chega a dizer assim: esta casa construída em honra ao meu nome, está falando do templo de Salomão, que era uma das maravilhas daquele mundo antigo. Deus diz: muitos verão este lugar destruído e dirão: mas como pode isso ter acontecido? E eles saberão que é porque meu povo me desonrou. Deus então pega e diz: vou colocar vocês numa disciplina, vocês vão para o cativeiro e vocês vão ficar lá 70 anos. Você já aprendeu que a palavra, o número 7, ele representa o quê? Perfeição. Mas que outra coisa também? Algo completo. 70 anos significa uma disciplina completa, uma disciplina para fazer o povo aprender. 70 anos eles ficaram escravizados por Babilônia, depois pelos assírios. Foram 70 anos de escravidão, servidão a outro povo, tendo perdido um monte de coisa, né? Foram lá, guerra, morreu um monte de gente, foram arrancadas suas casas, perderam propriedade. Então, quem é Nabucodonosor? Nabucodonosor é o imperador do momento, ou seja, o cara que tinha mais poder armamentístico naquele tempo, né, de exército e tal, que vai até lá em Israel e depois em Jerusalém e destrói tudo e leva todo mundo escravo para a Babilônia. Então, Nabucodonosor está cumprindo um propósito que já foi estabelecido, foi até profetizado por Deus. Nesse contexto, Nabucodonosor está fazendo a vontade de quem? De Deus. Por isto, está sendo chamado de meu servo, aquele que vai fazer minha vontade. Nabucodonosor não fez a vontade sabendo: Senhor, estou aqui, vou chegar lá em Jerusalém e vou colocar fogo no templo que Salomão consagrou ao Senhor, que onde o Senhor encheu com a tua glória. Estou fazendo isso para a glória. Nada disso. Nabucodonosor não estava nem aí para o Deus de Israel. Ele foi lá para arrebentar com tudo, para pegar tudo que ele pudesse de riqueza e levar todo mundo escravo. Só que ao fazer isso ele estava cumprindo o propósito de Deus. Entendeu, meu príncipe? Não tem quem não esteja debaixo da autoridade e do poder do Senhor. Isso deve nos fazer pensar em algumas coisas para a nossa vida pessoal. Tá certo? Será que aquele chefe que te persegue no teu trabalho está cumprindo um propósito de Deus? Será que aquele patrão que é desonesto e que te oprime está cumprindo um propósito de Deus que tem a ver com a sua vida? Será que essa situação que você está passando, Deus está no controle dessa situação porque tem um propósito de Deus para a sua vida? Uma das coisas que Deus chama a atenção do povo
no tempo que saiu do Egito, estava indo para Canaã. E quando o povo vai para o cativeiro, sabe o que Deus manda fazer? Deus fala para o povo assim, através do profeta: ó, vocês vão para lá, e lá sabe o que vocês fazem? Orem pela paz da cidade para onde vocês vão. Teve um povo, um grupo do povo de Deus, que se revoltou, não quis aceitar aquela disciplina, estava tão somente olhando Nabucodonosor como inimigo, e não entendendo que era uma disciplina de Deus, que Deus já tinha profetizado e falado, através de vários profetas. Sabe o que eles fazem? Nabucodonosor vem e coloca, tira o rei que estava lá no momento, e coloca um rei fantoche, que era obediente a ele. Sabe o que aquele grupo faz? Vai lá e mata esse rei fantoche e foge para o Egito. Não vou ser escravo de lá, foge para o Egito. Chega lá no Egito, eles vão ser o quê? Nada. Eles são fugitivos no Egito. E o Egito? O Egito não vai demorar muito tempo, vai ser também dominado. Fugiu da boca do leão? Não, ele só colocou um pouquinho mais de tempo para ser mordido. Por quê? Porque não aceitou a disciplina. Quem não aceita a disciplina imposta por Deus, porque errou, porque desonrou a Deus, e tem que aprender. E às vezes, irmãos, olha o que diz a palavra de Deus: Deus ama e disciplina quem Ele ama. Você diz: eu sou filho de Deus, mas se você erra, se você desonra a Deus, se você desobedece, Deus vai, porque Deus é amor, Deus então vai olhar para você ali: malcriado. Quem faz isso é um pai e uma mãe que está construindo, está criando um monstro como adulto no futuro. Um filho que vai desonrá-lo, um filho e uma filha que vai desonrá-lo, vai fazer chorar de tristeza. Por quê? Porque está vendo o erro, não disciplina. E a palavra de Deus diz assim: não retire a vara de disciplina do seu filho. Um pai, uma mãe que não disciplina o seu filho será envergonhado por ele. E Deus disciplina. Deus não passa a mão na cabeça nem faz de conta que não viu, não. Não, Deus é amor. Então Deus não disciplina. Deus é amor. Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso desonrá-lo. Eu posso fazer malcriação. Eu posso murmurar, reclamar. Eu posso ser malcriado. Não, eu vou passar por disciplina. O que é que a gente aprende com essa expressão? Deus chamando Nabucodonosor de meu servo. É que Deus usa tudo e todos, porque Ele é Senhor de todas as coisas, para cumprir o propósito dEle. E muitas vezes a gente está passando por uma disciplina e não está entendendo, e não quer aceitar, e bate de frente, quando na verdade a autoridade Deus deu para o inimigo. Olha só, era o povo de Deus. O povo de Deus foi o povo mais vencedor, mais vitorioso na terra. Não houve um rei que vivesse com maior prosperidade, projeção do que Salomão em todos os tempos. Com sabedoria, com riqueza, com tudo. A palavra de Deus diz que nos tempos de Salomão a prata chegou a não ter valor. Por quê? Porque era tão comum ter tanta prata no reino, que a prata já não, sabe, as pessoas não davam tanto valor para a prata, não. É a mesma coisa, se hoje, por exemplo, qual é o celular mais caro que existe hoje no Brasil? Pensa num celular mais caro, aí de repente, todo mundo passa a poder comprar aquele celular, ele vai ficar caro? Ninguém mais vai. Você tem? Qual é o seu celular? É o meu também. As pessoas hoje, fulano tem aquele celular. Não é assim? A palavra de Deus diz que no tempo de Salomão a prata, era ouro em primeiro lugar, prata em segundo. A prata se tornou tão comum que o preço, o valor dela era considerado uma coisa assim, de menos. Pensa nisso. Mas agora Deus está usando Nabucodonosor para pegar esse povo
escravizar. Vai lá com exército, mata um monte de gente, rouba tudo que eles têm, tira os filhos dela. Muitas meninas, muitas mulheres foram estupradas, levadas como escravo. Deus permitiu tudo isso. Por quê? Deus permitiu. Ó, vocês querem ficar por conta de vocês? Tem um negócio sério vindo aí, hein? Ah, é? Tá bom, vai lá. Eu vou deixar acontecer. Está cumprindo o propósito de Deus. Vou deixar uma disciplina vir. A palavra de Deus diz que o avisado vê o mal, faz o quê? Esconde. O tolo faz o quê? Faz de conta que não viu. E vai pagar o preço. O pastor chega aqui domingo passado pela manhã, de manhã, dá uma palavra como aquela que deu. Passa a semana, fez de conta que não ouviu nada. Não fez nada daquilo que foi orientado da parte de Deus fazer. Depois chora, reclama. Foi avisado. Entendeu, meu filho? Então hoje, se você estiver passando por um aperto, você está passando por alguém está lá no trabalho, às vezes você está sofrendo uma perseguição, tem um chefe que está ali o tempo todo em cima de você. Você pode ver aquilo de duas maneiras. O diabo está, como é que fala aí? O diabo está furioso comigo, porque eu sou um filho de Deus, olha quanta perseguição. Ou Deus está usando aquilo e permitindo para dar a você a oportunidade de fazer aquilo que você ainda não fez. E ó, subir. Mas enquanto eu olhar o meu chefe, o meu patrão como meu inimigo, um opressor, de repente Deus está usando como disciplina para mim e eu não estou aceitando. Se eu não sei se é disciplina ou se não é, o que eu devo fazer? Perguntar para Deus: Senhor, se isso é disciplina que vem do Senhor, eu recebo. Me instrui para que eu saiba o que eu devo fazer, de modo a que o Senhor seja honrado apesar disso e em meio a essa circunstância. Senhor, se isso é uma provação, provação é para quê? Ser aprovado. Então, Senhor, eu recebo essa aprovação e peço ao Senhor, me dê sabedoria, porque eu quero ser aprovado e te agradeço por isso. Mas tem gente que pega, porque tá, aquele desgraçado, aquele chefe, eu não sei o que, é um murmurador, um reclamão, não é capaz de orar por aquela pessoa, está com o coração entulhado, raiva, rancor, ressentimento. Um crente com essas coisas no coração não vai poder prosperar. E nós aprendemos muita coisa se estudarmos e se buscarmos aprender, se buscarmos ter a visão de Deus para aquilo que é aplicado à nossa vida, para nos fazer abençoados, quando nós lemos a palavra de Deus em 2 Crônicas, quando lemos Esdras, quando lemos Neemias, quando lemos Jeremias, quando lemos Lamentações, quando lemos Naum, Abacuque, Sofonias, quando lemos esses profetas e vemos aquilo que o povo de Deus passou no cativeiro, e nós vamos aprender como proceder quando passando por aflições. Por exemplo, nós vamos aprender a aceitar quando é uma disciplina de Deus e aprender aquilo que devemos para sair dessa disciplina melhores. Nós vamos aprender que devemos orar por aqueles que nos oprimem e não ficar com mágoa, ressentimento, rancor deles. Afinal, Jesus Cristo disse o quê? Ama o vosso inimigo. Ama ele. Ama ele, né? Ama-o. Ama o inimigo. E não ficar lá: Senhor, faz fogo cair do céu, mata esse desgraçado, queima, Senhor. Não. Senhor, precisa de salvação, é um perdido, Senhor. Está me ferindo, me machucando, fazendo tudo isso, mas é porque não te conhece. O dia que te conhecer, vai ficar arrependido, vai chorar igual criança. Eu não quero a humilhação dele, eu quero a salvação dele. Então eu peço ao Senhor: salva. Ama o teu inimigo.